Esse é um debate para o canal Bioética da Governança, contando como principal entrevistado e debatedor o professor Daniel Omar Pérez, da Filosofia da Unicamp, e também os colegas Luiz Gonzaga Chavegato, da Universidade Federal São João del Rei, o professor Enídio Hilário, da Saúde Coletiva da Unicamp, e o professor Celson Diniz Pereira, da Física da UFMG, aposentado. Então, eu vou fazer uma breve introdução com algumas questões para o Daniel. Também, Daniel, você, por favor, me corrija se eu fizer alguma afirmação incorreta em relação ao Kant, porque é você que é o especialista aqui nesse filósofo, e a gente está apenas tentando interpretar o Kant, um pouquinho do Kant, né, para a contemporaneidade, que eu acredito que eu e muitas pessoas acreditam que os conceitos dele têm uma grande importância, né, principalmente na bioética, né, a chamada bioética principialista, que se baseia em princípios ou normas, né, que, assim como o imperativo categórico, a razão social, né, a racionalidade da sociedade nos obriga, de alguma maneira, a seguir, né, que são os princípios da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, que foram, através de congressos, foram estabelecidos para a área de saúde, né, principalmente pelos médicos, para regular a relação entre o profissional de saúde e a população. Isso foi após experiências bastante desastrosas, né, que foram os experimentos que os nazistas fizeram com seres humanos durante a Segunda Grande Guerra, e experimentos com população afrodescendente nos Estados Unidos, que é, pessoas portadoras de sífilis, né, que não foram tratadas com a penicilina devido a um protocolo que foi feito para estudar o efeito da sífilis nesse grupo étnico, certo? Então, depois dessas situações desastrosas, se julgou por bem estabelecer princípios para evitar que acontecesse novamente esse tipo de abuso na área médica. E hoje a gente está pensando de estender essa formulação de princípios também para os governantes, em todos os níveis. Seria a bioética da governança. Nós estabeleceríamos alguns princípios que a razão social nos obrigaria, né, aos governantes seguirem, né? Por exemplo, nesse caso aqui da vacina, né, a gente vê que o Trump e o Bolsonaro, eles violaram desses princípios, que é o princípio da vida, né, da saúde da população. Seriam responsáveis por providenciar as vacinas, e eles adotaram outras condutas, né? Então, do ponto de vista de uma bioética da governança, a conduta deles não estaria correta, né? Estariam violando princípios. Só que a gente ainda não formulou esses princípios, né? A sociedade não formulou. E também nós ainda não temos algum tipo de sistema institucional para fazer valer esses princípios, né? No caso da medicina, há conselhos de classe que têm, né, uma deontologia, ou seja, um conjunto de normas que todos os profissionais daquela classe precisam seguir, senão pode ter o diploma cassado, sofrer algum tipo de punição. No caso dos governantes, o que a gente, no caso da democracia representativa que temos no Brasil, né, o que se faz é a punição, entre aspas, pela não recondução deles aos cargos, né? Mas isso é muito uma janela de tempo muito longa entre a má governança e a punição nas eleições seguintes, certo? Então, a gente também precisaria ter algum tipo de mecanismo equivalente aos conselhos de classe profissionais que pudessem, de uma forma mais dinâmica, mais rápida, fornecer um retorno da sociedade, da opinião pública, sobre a atuação dos governantes, né, a ponto de, em tempo hábil, de evitar desastres, como o caso aí do chamado genocídio aqui no Brasil, de
muitas vidas que foram sacrificadas, mortes que poderiam ter sido evitadas se houvesse as providências corretas de uso de máscara, de vacinação, providenciando as vacinas, certo? Então, isso nos conduz ao Kant, né, que é um filósofo que tem uma obra muito rica, né? Você recentemente traduziu e comentou os escritos dele sobre antropologia, que seriam muito importantes para essa nossa discussão. E no Kant a gente encontra, na crítica da razão prática, né, esses imperativos da razão prática formulados de uma forma um tanto abstrata, né? E a gente encontra em outros escritos de Kant abordagens mais concretas sobre a vida humana, tal como ela é, digamos assim, né? Então, a gente queria unir as pontas aí dos diversos trabalhos do Kant, né? A gente pensar como se poderia, concretamente, né, implementar os princípios da razão prática do ponto de vista da governança, dos governos, né, do ponto de vista institucional dos países, e, quem sabe, até numa perspectiva internacional, né, a ideia aí de uma governança mundial. E aí eu faria uma pergunta que talvez seja original, né? Mas será que essa governança mundial ela pressupõe, de alguma maneira, a internet, a comunicação pela internet? Porque fica muito difícil a gente pensar algum tipo de interação entre povos de diferentes países, porque já dentro de um país já é difícil, certo? Você ter uma democracia participativa, que todos tivessem oportunidade de se manifestar de um modo mais proativo, não apenas pelo voto, né, que seria a democracia representativa, mas já dentro de um só país é difícil, né, a gente pensar na democracia participativa. E como é que a gente poderia ter uma governança, algum tipo de um sistema de princípios a ser seguidos pelos governantes no plano mundial, a não ser usando a tecnologia da informação, a internet. Mas, se for esse o caso, né, nós temos aí um problema, que é o mau uso dessa tecnologia, né? Porque, se a gente pensar uma racionalidade na política mundial, ela parece essa utopia, né, parece estar em franca contradição com o uso que é feito das redes sociais, né, que é justamente pela irracionalidade, a negação da ciência, a negação da argumentação racional, né, pela calúnia, pela falsidade intencional. Então, aí a gente teria uma tarefa para discutir e, eventualmente, resolver como sociedade, né, coletivamente, que seria modificar nosso uso da tecnologia da informação e da internet de modo que possibilitasse um entendimento racional sobre os problemas que nos afligem. Mas será que o sujeito transcendental aí na política seria a internet? É uma pergunta um pouco provocativa para você, mas esse sujeito transcendental está muito pouco racional, né? Se for a internet, como fazer para mudar essa situação, né? Para a gente ter uma racionalidade, um sujeito racional virtual, né? Então, ficaria a pergunta aí, assim, para a gente começar a discutir, talvez, esse assunto a partir de Kant, né? É claro que não dá para ser uma interpretação literal de Kant, porque não havia a internet, né? E nada parecido com isso na época que ele viveu, né? Mas talvez ele tivesse alguma intuição nesse sentido, né? Dessa racionalidade do imperativo categórico, ela atingiu toda a comunidade humana, né, do planeta, de alguma maneira que se tornou possível com a internet, as redes sociais e toda a tecnologia da informação, né? Então, eu gostaria que você
explicasse para a gente como é que as várias peças desse quebra-cabeça se distribuem na obra do Kant, né? Quais as indicações que tem na antropologia do Kant a respeito, né, da situação da política e da tomada de decisão e da conduta humana do ponto de vista concreto, não do ponto de vista dos princípios, que também são importantes, é claro, né? Na vida social a gente precisa estabelecer princípios, leis, normas, mas do ponto de vista mais concreto da conduta das pessoas, né? Como que se implantariam esses princípios, como eles se afirmariam, né? Que, de um modo, claro, que não fosse pela força, né? Como as pessoas poderiam vir a reconhecer e a adotar na sua conduta esses princípios que a razão nos indica, né? Então, essa é uma pergunta também, né, que a gente fica bastante reflexivo nesse assunto, né, a gente no Brasil nós temos boas leis, nós temos uma Constituição chamada cidadã, né? E na prática as pessoas parece que agem ao contrário, né? Que ser é esse, né? Esse ser humano que ainda age conforme instintos, talvez. Nós agimos ainda como se fôssemos caçadores e predadores, né, do passado. Aí nós temos aquela ideia do cérebro triuno, que o professor Celson gosta de lembrar, né? Nós ainda temos o cérebro reptiliano, que está coberto de outras camadas de tecido neural que nos propiciam a racionalidade, a razão, mas ainda temos, né, aqueles instintos de predadores, né? E uma outra forma da gente pensar isso é que nós somos capazes de formular regras que possibilitem uma vida em comum que seja boa para todos, né? O que a gente chama em teoria dos jogos, né, o jogo de soma positiva, ou seja, a gente estabelecer princípios que todas as pessoas se beneficiem ao seguir esses princípios, né? Mas na prática, o que muitas vezes acontece é o chamado jogo de soma negativa, é aquele tipo de conduta em que todos perdem, né? Como uma guerra, por exemplo. Mesmo o país que vencer a guerra, ele vai ter perdas, mais perdas do que ganhos, né? Perdas de vidas, né? Perda de saúde física e mental das pessoas, né? Numa guerra. Então, a guerra é um jogo de soma negativa, né? A paz é um jogo de soma positiva, em princípio, né? E tem uma série de medidas que a nossa razão permite formular, né? Que são formas da gente implementar ou nos organizarmos de um modo construtivo para todos. Só que, na prática, a gente sabe que não é assim, né? Não basta você formular boas ideias, ter boas propostas para você conseguir ter sucesso na política, né? Parece que, ultimamente, pode-se dizer até o contrário, né? Aquilo que é incorreto e é irracional parece que tem apelo num setor significativo da população, né? Essa onda direitista que a gente está vendo, né? E que, felizmente, parece que já vai tá declinando, né? Ela é uma retomada, né, do irracionalismo, da crítica ao conhecimento científico, né, das regras da democracia, dos direitos humanos. Tudo isso foi contestado por esses grupos internacionais que conseguiram captar a atenção de muita gente e conseguiram chegar ao poder em vários países, né? Kant provavelmente ficaria muito triste frente a essa situação, né? Mas como a gente pode, então, reagir a isso, né? Ou será que, concretamente, o ser humano ele é assim mesmo? Quer dizer, a gente
não teria motivos para ter esperança de ter uma organização social melhor engendrada, que fosse mais construtiva para todos e não para uma minoria, né? Ou pelo menos a maioria estivesse sendo promovida, né, pelas formas de organização da economia, da política, da educação, da saúde, etc. Então, eu faço essas perguntas para o Daniel. O Celson está levantando a mão, mas eu gostaria primeiro que o Daniel fizesse sua abordagem, né, para depois a gente discutir as afirmações, os posicionamentos do Daniel. Tá? Então, agradeço novamente a todos pela participação nessa discussão. Bom, primeiro gostaria de agradecer, Alfredo, a oportunidade de estar aqui com Celson, Enídio, Luiz. Agradeço sinceramente a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Vou diretamente ao ponto, porque as perguntas são bastante densas e difíceis de responder. Então, eu vou tentar contornar mais do que responder. Eu acho que é interessante, se a gente quer abordar esses problemas contemporâneos a partir de algumas reflexões que nós podemos encontrar na tradição filosófica, se se quiere, na tradição filosófica alemã, especialmente em Kant. É interessante, então, me parece que entender que a filosofia transcendental kantiana é um projeto filosófico de alcance político. A crítica da razão pura é o primeiro livro de um projeto que, de algum modo, vai desencadear uma posição política, ou talvez vai pressupor uma posição política. Kant é um filósofo alemão da segunda metade, praticamente, do século XVIII, que produz uma quantidade importante de trabalho filosófico desde 1746, mais ou menos, até 1770, praticamente, e aí dá uma virada que todos conhecemos, no âmbito da filosofia se fala de uma ética, de uma década do silêncio. Nessa década do silêncio, né, a década de 70, Kant escreve a Crítica à Razão Pura, e em 1781 publica a Crítica à Razão Pura, e aparece, depois de várias leituras e releituras em 200 anos posteriores, aparece uma visão de um Kant abstrato, de um Kant preocupado por uma razão abstrata, por princípios abstratos, de uma filosofia abstrata. Isso é verdadeiro quando você lê a metade do trabalho de Kant. Quando você lê os trabalhos que Kant faz, não numa parte do dia, sino durante todo o dia, você vai ver que Kant estava preocupado nesse projeto de filosofia transcendental pelo alcance e o limite da razão humana, né? Quer dizer, o projeto crítico é um projeto filosófico que coloca a razão em um tribunal consigo mesma, que permita pensar qual é o alcance, até onde eu posso ir com a razão, até onde eu posso resolver problemas com a razão, e qual é o limite, até onde eu não vou poder mais resolver os problemas. Então, a crítica à razão pura é isso, é a pergunta pelo alcance, mas também pelos limites da razão humana no âmbito da experiência cognitiva, da experiência teórica, né? Então, no âmbito da experiência teórica, a razão tem um alcance, mas também tem limites. Há umas mudanças no projeto, nos anos seguintes à primeira crítica da razão pura, e Kant passa a escrever uma segunda crítica da razão pura, onde já se trata da razão pura prática,
a crítica da razão prática, onde já se trata de ver o alcance e os limites no âmbito da experiência prática, quer dizer, da experiência moral. E nessa experiência moral, aí nós nomeamos moral estrito sensu e moral lato sensu. O âmbito do moral, na época de Kant, compreendia a ética, moral estrito sensu, mas também compreendia a história, o direito, a pedagogia, a antropologia pragmática, como ele a chamou, né? Então compreendia o âmbito da economia, né? E esse é um dado importante que eu vou retomar depois. Adam Smith, aquele autor da Riqueza das Nações, era professor de moral na universidade. E ele dava aula de economia porque a economia fazia parte das ciências morais da época, não? Então é interessante ver em que cenário se constituíam essas ciências que não eram outra coisa para Kant que modos que a razão tem de resolver problemas. Ou seja, a razão, desde a primeira crítica, é um aparelho para resolver problemas de modo no violento, digamos, ya que para retomar algo que Alfredo estaba diciendo. No podemos resolver problemas reventando a cabeza do otro. Ese es un modo de resolver problemas, eliminando o otro. Un modo de resolver problemas eliminando o problema, eliminando o adversario. Mas no podemos resolver problemas a partir do uso da razón. Mas no dá para hacer cualquier uso da razón. Há un uso, dice Kant, moral, a un uso prático, moral prático, mas também pode haver um uso técnico prático. Ou seja, eu posso usar a razão também para satisfazer meu amor próprio. E, nesse sentido, levar adiante uma vida que Kant chamava, com todas as letras, de mal radical. O mal radical não é uma renúncia à razão. É levar um princípio de amor próprio como se fosse o princípio que determinaria todas as minhas ações. E eu posso utilizar a razão de modo técnico, prático, para utilizar a todas as outras pessoas apenas como meios e não também como fins em si mesmos. Então, quer dizer que a razão, por si só, não resolve os problemas. A razão pode resolver os problemas de um modo adequado, poderíamos dizer, para utilizar rapidamente uma palavra, e nos conduzir a um tipo de mundo. Mas a razão também pode ser usada de outro modo e nos conduzir à destruição do próprio mundo. Né? Aí nós poderíamos dizer, bom, isso é um uso irracional da razão. Pode ser, mas é um uso técnico da razão. E é o que nós vemos habitualmente. Então, é importante mostrar como em Kant começamos com a crítica da razão pura, como uma indagação acerca do alcance e o limite da razão humana na experiência teórica. Avançamos na crítica da razão prática, como uma indagação acerca do alcance e o limite da razão prática. Continuamos com a razão, estudando, indagando os campos semânticos, podríamos dizer, onde se constituem diferentes tipos de problemas. Eu posso ter problemas científicos, posso ter problemas éticos, posso ter problemas políticos, morais, de direito, da história, etc. Então, em cada situação, Kant vai analisando as condições de possibilidade de formulação e resolução desses problemas. É assim, então, que Kant leva a reflexão desde o exame das ciências como a geometria, a matemática e a física, até o problema da religião, do Estado de Direito e da educação pública. Como é que se conduz uma razão adequadamente usada para poder resolver problemas? Bom, a partir também
do próprio exercício da razão sobre si mesma, com um projeto iluminista, com um projeto de... E aí esse é um termo interessante, porque a palavra iluminismo diz muito e diz bastante pouco ao mesmo tempo. O iluminismo abrange um movimento que vai de Inglaterra a Alemanha e são diferentes tipos de iluminismo. O iluminismo kantiano era, me parece que pode ser visto no texto Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento. E aí nós vamos encontrar uma questão muito simples. Se trata de pensar por si mesmo, mas se trata de pensar por si mesmo colocando-se também no lugar do outro, no uso da razão. Me parece que esse é o ponto de partida do iluminismo kantiano. Então, por isso que o iluminismo kantiano nos conduz a pensar que para poder, digamos, de algum modo, desenvolver a razão, é preciso de uma prática política. Esse é um elemento interessante. E Kant não encontra isso desde o início. Vamos a un momento muito interessante, 1783-84. Kant escreve Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento? E Kant disse aí que para poder pensar por si mesmo, quer dizer, para sair da minoridade e passar à maioridade, para deixar de que outro pense por mim, para eu pensar por mim mesmo, é preciso de coragem, disse Kant. É preciso de coragem. Bom, aí temos todo um problema. O que significaria ter coragem? É a coragem de pensar por si mesmo. Para que eu vou pensar por mim mesmo se eu tenho um médico que me disse o que eu tenho que comer, se tem um padre que me disse como é que eu tenho que pensar, se tem um livro que me disse o que eu devo fazer? Então, não penso por mim mesmo. Sempre tem outro que pensa para mim, disse Kant. Bom, isso é ficar na minoridade. Ficar na maioridade é fazer uso da razão. Mas para isso é preciso de coragem, disse Kant. Então é um elemento interessante e um pouco enigmático, poderíamos dizer. Mas ao mesmo tempo, em 1784, Kant publica o texto Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita, onde ele vai dizer que a história conduz o ser humano desde a relação que ele tem consigo mesmo e com o outro em estado de natureza a um estado cosmopolita. E por quê? Porque há uma providência da natureza que conduziria até lá. E por quê? Bom, porque se Deus, se a natureza fez o ser humano com estas capacidades, a capacidade de pensar, a capacidade de agir, a natureza não pode criar um ser com essas capacidades e não querer que essas capacidades se desenvolvam até o final. Então, Kant introduz um princípio que poderíamos chamar de teleológico. Ele acha que a natureza, que é sábia, colocou capacidades no ser humano e que deveriam ser desenvolvidas até o final. Então, Kant dice, não adianta que você queira ou não queira. Qualquer coisa que você faça, no final das contas, vai conduzir a espécie humana até um estado cosmopolita. Mesmo que você atue por capricho infantil, por egoísmo, mesmo isso, ou seja, mesmo que você utilize a razão não de um modo moral prático, sino de um modo técnico prático, mesmo isso vai contribuir para que na espécie o ser humano se conduza a um estado cosmopolita. 1784. 1798, conflito das faculdades. Segundo ensaio do conflito das faculdades, ele já não pensa mais assim. Ele disse: se o povo não age entusiasmado pelas ideias da República e, em função disso, atua por dever, não tem transformação nenhuma. Então, acabou a natureza humana, pelo menos nesse aspecto,
acabó a providencia naturaleza. Si por ocasión de un signo, dice Kant, de un signo de progreso, as pessoas, o povo, das folk, o povo não se entusiasma e age por dever de acordo com as ideias da razão, não tem transformação nenhuma. E ele aí vai dizer que a história não é feita por indivíduos, a história não é feita por grandes nomes, a história é feita pelo povo e por um povo entusiasmado que age por dever em função das ideias da República. Porque agir entusiasmado pode agir, mas se age entusiasmado por ideias fanáticas, isso vira terrorismo. Se age entusiasmado por ideias políticas extremas, isso vira um caos, vira um desastre. Então, é preciso vincular um afeto com as ideias da razão. As ideias da razão por si mesmas não valem nada se não estão vinculadas a um afeto. O afeto por si mesmo é um desvario se não está vinculado às ideias da razão. Então, ele diz que essas ideias da razão vinculadas, levadas adiante entusiasmadamente, podem fazer com que saiamos da monarquia para a república e possamos levar adiante a república. E é na república, no Estado de Direito e com a educação pública que é possível, aí sim, desenvolver a razão, desenvolver as capacidades da razão. É também interessante outro movimento que Kant faz. Na década de 80, Kant entendia que o Estado cosmopolita poderia ser um Estado, ou seja, que os povos se constituíam em nações, essas nações se constituíam em estados, esses estados se constituíam em estados republicanos e a sociedade de estados republicanos se constituiria em um Estado cosmopolita. En un momento él advierte que un Estado mundial sería el elemento propicio para el autoritarismo mundial. Entonces él muda su posición y él entiende que el Estado cosmopolita debería ser un Estado en el cual los povos y los estados republicanos adhirecen libremente. O sea, crear una unión de estados en la cual seja melhor para os estados e os povos participar dessa união cosmopolita do que ficar fora dessa união cosmopolita. Então, cada um aderiria livremente. Obviamente que, por que alguém aderiria? Bom, porque não haveria uma violência militar, mas sim haveria benefícios econômicos, benefícios comerciais. Entonces, beneficios económicos, beneficios comerciales, o libre jogo entre os estados, os povos e as nações, faria com que seria mais conveniente participar desse encontro de nações do que estar à margem. E para participar desse encontro de nações, também se seguiriam certos arranjos, digamos assim. Por exemplo, a questão do Estado de Direito. Kant en 1795 publica un texto con un título irónico que muchos no entienden que es una ironía, que es A Paz Perpetua. El texto A Paz Perpetua es una ironía, el texto no es una ironía, mas el título no es una ironía porque A Paz Perpetua es inscripción en una pedra en un túmulo. O sea, solo existe paz perpetua en la muerte. No tem paz perpetua. E Kant está tentando resgatar isso. A única paz perpetua é a das pessoas mortas. Não tem mais nada que fazer lá. Mas ele coloca a paz perpetua justamente para mostrar um projeto de união de nações nas quais seria possível estabelecer um vínculo de paz. Por exemplo, uma das que mais me lembro, uno de los criterios que me lembro es que ni un país puede comprar otro, por menor que sea, ni un país puede ser vendido a otro, por menor que sea.
eso es una cosa interesante, ¿no? Porque, bueno, no sabemos que hay países que son comprados literalmente. Brasil compró un pedazo de Bolivia en una época. Bueno, para Kant eso no sería adecuado do punto de vista de una sociedad cosmopolita. Mas en otros casos se compran de otra forma. Quiere decir, hay arranjos que se hacen económicamente y que se acaban comprando esos países. Otro que yo me lembro bien interesante para mantener a paz es que ni un país podría recibir empréstamos financieros para comprar armas. Una cosa interesante también, ¿no? Y fácil de regular. Es muy fácil de regular eso. Hoy nós temos países en guerra endividados totalmente, justamente porque existen entidades financieras que financian, no financian a paz, financian a guerra. Y es interesante, en este mundo, en Occidente, en países libres, occidentales, democráticos, no es delito, no es crimen financiar a guerra. Es un negocio financiar a guerra. Para Kant es inadmisible, no da para financiar a guerra. Entonces serían prohibidos ese tipo de empréstamos, ¿no? Entonces, nos vemos que hay una serie de elementos que Kant propone para, podríamos decir así, tornar execuível o princípio da razão prática. O princípio da razão prática, formulado na segunda crítica, é age de tal modo que a máxima de tua vontade possa ser elevada como lei da natureza. Esse é o princípio da razão prática, a lei moral, o imperativo categórico para seres racionais finitos. Mas para o projeto kantiano, não basta formular o princípio. É preciso também fundamentar o princípio. É preciso também justificar o princípio. E é preciso também mostrar a execuibilidade do princípio. E isso é assim, em uma experiência cognitiva teórica e em uma experiência prática. Não adianta eu ter um princípio na física que se torna totalmente estéril en cuanto a me permitir explicar un fenómeno. También no adianta na razón práctica ter un principio perfecto y no poder ser execuível. Entonces, aquí ven toda a parte de antropología, y eso que es interesante. Kant comienza a escribir a crítica da razón pura en la década de 70. Exactamente en la misma época que Kant comienza a dar aulas de antropología. Kant daba desde 1772 hasta 1796 un semestre por año. Durante 24 años, Kant dio aula de antropología pragmática. Quiere decir que de mañana él iba para la facultad y daba aula de antropología pragmática. Y a tarde escribía a crítica da razón pura, a crítica da razón prática, a crítica da faculdade do juízo e aí por diante. Então, ele não só cuidava da razão pura em seu tribunal, ele cuidava da razão pura em seu tribunal, mas também pensava as condições concretas de execuibilidade na física, na química, na política, na pedagogia, na história. E para isso ele se munia de investigações que poderíamos chamar, como chamou ele, de antropologia pragmática. A antropologia pragmática é uma coisa bem interessante. Ele disse, eu não quero fazer como Plätzner faz, que ele investiga o que a natureza fez do ser humano. Eu quero investigar o que o ser humano faz, pode e deve fazer de si mesmo, em aquilo que diz respeito ao que obstaculiza ou ao que propicia o exercício da liberdade. Então, aí temos todo um volume de material muito interessante que foi deixado de lado durante muito tempo para poder dar conta da execuibilidade dos princípios de razão, e no caso, os princípios de razão prática. Então, há um material muito rico nas lições, nas reflexões, nos textos antropológicos de Kant, que nos permitem, de algum modo, repensar como é que é possível
fazer com que esses princípios de razão possam ser realizados concretamente. Há um elemento que é interessante, que é que para Kant a possibilidade racional de governar só pode ser realizada através do Estado de Direito. E o Estado de Direito é produto da razão. E a nível internacional, não basta apenas ter relações internacionais. É preciso chegar a um Estado cosmopolita. O que é um Estado cosmopolita? É que cada cidadão, independentemente do lugar onde nasceu, possa ser tratado como cidadão do mundo, em qualquer país. Algo que ainda não chegamos. Ou seja, eu nasci na Argentina, eu sou tratado aqui como cidadão argentino, não como cidadão do mundo. Quer dizer, se aqui chega alguém cujo país não tem acordos de cooperação ou de reciprocidade, esse sujeito tem que ir embora daqui. Não é bem-vindo. Por quê? Porque nós trabalhamos entre estados. O Estado brasileiro e o Estado argentino, o Estado brasileiro e qualquer outro Estado. Então, o cidadão é dessa república. Kant dizia, é preciso superar isso. É preciso, além de ter relações entre Estados, ter relações entre indivíduos. E o que acontece? Isso parece uma ideia abstrata, mas eu vou dar o exemplo concreto do terrível que é não ser kantiano nesse ponto. E qual é? Nós temos mais de 30 milhões de pessoas hoje à noite dormindo em campos de refugiados, porque o país deles não existe mais e porque não tem país para onde ir. E porque não são tratados como cidadãos do mundo. São párias do próprio mundo onde nasceram. São párias do planeta, estão fora do planeta, literalmente. Né? Então dá para ver, 30 milhões de pessoas é um país grande, não é pouca coisa, 30 milhões de pessoas, não? É quase São Paulo inteiro, né? De gente que não está em lugar nenhum, está em lugares de refugiados. Bom, nessa situação é que Kant entende que, se bem é preciso aderir livremente aos acordos, tanto do Estado de Direito na República, quanto do cosmopolitismo, ao mesmo tempo precisa ser regulado isso. Ou seja, Kant não é um liberal, digamos assim, que entende que você deve liberar as forças e que, bom, as coisas vão se ajeitando e encontrando seu ponto de equilíbrio. Quando você libera as coisas, quando você libera as forças, as maiores eliminam as menores. É quase banal isso, é quase trivial. Não há um ponto de equilíbrio, há procedimentos de extermínio. Isso é o que acontece. Se você libera as forças do mercado financeiro, o que vai acontecer é que os maiores grupos financeiros acabem engolindo os pequenos investidores. Não tem outra possibilidade. É historicamente e até matematicamente demonstrável. Mas o ponto aqui também é esse. Ele está pensando nessa regulação em uma época em que seu colega anterior, a quem lia muito Kant, Adam Smith, escrevia A Riqueza das Nações. E aí que está o tema interessante. Eu fiz questão de ler A Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações é escrita por um inglês, né? Donde diz que, bom, é só liberar as forças, é só deixar que a mão invisível do mercado regula. E ele mostra como a riqueza das nações pode avançar num livre jogo sem controle. O livro, em momento nenhum, fala da história da armada e da pirateria inglesa. Se Inglaterra ficou na história é justamente por ter uma pirateria e uma armada hiperpotentes, né? Que não iam a livremente oferecer seus produtos. E eu dou fé disso porque venho de um país que teve uma guerra contra a armada inglesa. Inglaterra não ia para a Argentina a oferecer livremente produtos e ver se comprava alguma coisa. Não, ia lá, invadia, destruía governos,
matava pessoas, ocupava territórios, e assim como fez na Patagônia, fez em vários outros lugares do mundo. É assim que se faz quando você libera as forças. E é por isso que Kant entende que a liberdade não é simplesmente liberar forças. A liberdade é um princípio de razão. E esse princípio de razão deve poder ser levado adiante em relação com uma lei da razão. E para poder tornar execuível essa lei da razão, as ações dos seres humanos devem ser reguladas. E a partir de aí nós podemos chegar a ter um convívio mais ou menos pacífico. Se não uma paz perpétua, pelo menos uma paz razoável. É mais ou menos isso, Alfredo. Não sei se me extrapolei no tempo. Bem, foi muito boa a exposição, né? A gente conseguiu, assim, de alguma maneira, penetrar no universo kantiano com a sua recapitulação de alguns momentos importantes, né? Da construção teórica filosófica dele. Eu tenho questões, mas eu vou seguir aqui a ordem. O Celson tinha levantado, depois o Luiz Gonzaga e o Zé Otávio também, não sei. Não, não, tá. Então, o Celson, depois o Luiz Gonzaga, por favor. Eu prefiro aguardar um pouco, né? Porque a minha pergunta misturou com outras questões. Né? Então, Luiz Gonzaga, é a sua oportunidade aí. Primeiro, é prazer. Daniel, não conhecia você ainda. Também bacana participar aqui da sua apresentação, que foi muito interessante. Eu só queria aproveitar o finalzinho da sua apresentação, que você trouxe o Adam Smith e tudo, mas ele também colocava a possibilidade de regulação, né? Eu não sei se você falou que em nenhum momento ele traz isso, mas ele também, em algum ponto que eu me lembro eu não vou lembrar onde, mas ele trazia a possibilidade da regulação, porque o mercado poderia fazer a regulação, seria uma entidade meio que abstrata, mas e que talvez, não sei se ele poderia colocar no lugar do mercado a razão, porque as pessoas poderiam, se não fosse regulado, as pessoas poderiam manipular a favor dos seus interesses, portanto o mercado não seria livre. Então eu sempre fiquei com essa coisa meio duvidosa em relação ao Adam Smith, porque, mas como é que chegaria no livre mercado se não pode ser livre? Porque senão as pessoas vão se organizar pelos seus interesses e ele vai ser um mercado já não livre. Então você não está livre. Aí fiquei nessa coisa. Como é que você resolveria isso aí com essa sua colocação? É verdade, para ser mais justo com Adam Smith, inclusive teríamos que também pensar essa obra de Adam Smith com as outras. Inclusive, tem uma obra de Adam Smith que eu gosto muito, até porque Kant gostava muito, que é Os Sentimentos Morais. E me parece que articular o que ele pensava nos sentimentos morais com o que pensava em relação com a economia nos leva a pensar de que, bueno, a origem desse liberalismo não é um liberalismo de shopping, digamos assim, caricaturesco, como muitas vezes se pretende colocar hoje, que se trata de outro tipo de reflexão. O único detalhe que talvez por uma questão de origem eu destaco é justamente de como muitos de como ele especificamente esquece da história militar de Inglaterra, do Reino Unido, não? Ou seja, me parece que na história do capitalismo europeu muitas vezes se conta a história da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, mas não se conta paralelamente a isso
a história militar e a história de conquistas e de colonizações de Europa. Como se o capitalismo europeu tivesse sido possível a partir de um jogo de regras econômicas, independentemente do que aconteceu com a força das armas, não? Eu me lembro a primeira vez que fui com meu filho para a Europa. Meu filho era pequeno, hoje já é um homem, mas meu filho na Europa íamos visitando uma praça, outra, e meu filho disse: pai, aqui todas as praças são de conquistadores, em América todas as praças são de libertadores, não? E aí eu me toquei de Boa que... observação. Pois é, aí me toquei de que em Europa havia todo um orgulho do conquistador fulano, do conquistador ciclano, e em América Latina não, aqui temos alguns que foram conquistadores, mas em geral você tem San Martín, tem Bolívar, Sucre, que são libertadores, não? Bom, me parece que essa parte é esquecida em certas versões, digamos, e por exemplo a riqueza das nações, coisa que Kant não esquece. Kant não é um pensador econômico, digamos, tem alguns elementos de economia lá na doutrina do direito e ponto. Quando ele vai falar da ocupação da terra, mas não tem mais do que isso. Agora, na Paz Perpétua, por exemplo, Kant menciona muito bem que é uma denúncia contra o colonialismo, não? Kant dice, con el pretexto de ir a comerciar con los povos do continente africano y da Asia, muchos países europeos aproveitan eso para entrar militarmente en esos lugares y para ocupar militarmente esos lugares. Y ahí se cometen ataques contra la humanidad. Eso va a terminar repercutiendo en todo el mundo. Y es lo que está aconteciendo hoy, ¿no? En Europa fican se queixando de que tem muito estrangeiro, cuando Europa tem centenas de años de conquista y colonización de todos los otros continentes, ¿eh? Y hoy esquecen, aparte de que esos países que fueron conquistados y colonizados a ferro y fogo, ahora tienen los resultados que tienen. Y es interesante, Kant no esquece eso. Kant hace una denuncia literal. No digo que Kant sea un santo, ¿no? Kant tiene elementos también xenófobos, tiene elementos misóginos, tiene varios elementos que son cuestionables en sus posibilidades de realización da razón. Mas en relación con colonialismo, él apunta a questão militar de uma forma bem literal nesse texto. Por isso mencionei essa parte. Só complementando antes dos próximos, eu ia fazer a piadinha, né? Tem os conquistadores, os libertadores e o Borba Gato, né? Também. Agora, eu não consegui não fazer a piadinha. Mas na parte da... Só nessa parte que você falou por último, eu concordo perfeitamente em tudo, né? Aí... na questão da razão e dos limites tal da razão, como é que a gente poderia imaginar esses limites, né? Porque como que a gente poderia trazer esses limites à tona sem reconhecer esses limites pessoalmente, por exemplo? Às vezes você conversa com... Porque... Não sei se estou sendo claro, mas eu tenho a impressão que a gente vive numa realidade onde esses limites não são claros, não estão explícitos e nem aparecem como tal. Pelo contrário, a gente é reforçado do contrário, que nós podemos usá-la como a gente imagina e que, por exemplo, você falou dessa visão, né, dos conquistadores e tal, esquecendo a parte militar, e meio que reforçando uma parte meritocrática derivada de uma suposta razão superior quase. E tem essa coisa, né? A gente fica ali admirando os europeus, né? Tal. Então, como
Porque eu acho que a gente só daria um passo além se a gente conseguisse reconhecer os limites da nossa própria razão. Isso nos humanizaria de alguma maneira, mas como fazer isso numa situação como essa atual, né? Eu acho que essa é a tarefa da política, me parece, não? Essa é a tarefa de tentar agir segundo algumas ideias da razão que podem nortear, por lo menos do ponto de vista de Kant, não? Me parece que Kant nos proporia, bom, agir por dever, de acordo com algumas ideias da razão, de tal forma que possamos ter uma educação pública, isto é, uma educação que não seja de gueto, não? Sino de que, a princípio, todos possam ter uma formação mais ou menos razoável, digamos assim. O problema da educação pública em Kant era muito específico. Qual era a questão? No lugar onde ele vivia, a escola não havia escola pública do Estado. As escolas eram de comunidades. E a maior parte das escolas, no lugar onde Kant vivia, era de pietistas. Os pietistas são uma seita que a mãe de Kant participava. E os pietistas faziam uma educação que era pietista. Então, ensinavam e educavam a partir de dogmas pietistas. Então, Kant vivencia isso, mas ao mesmo tempo ele tem contato com Moses Mendelssohn. Moses Mendelssohn é o Kant da comunidade judaica, digamos assim. Moses Mendelssohn, dentro da comunidade, é o querido porque modernizou o judaísmo, odiado completamente porque destruiu a verdadeira tradição judaica. E o que propunha Moses Mendelssohn? Que dentro da comunidade judaica se pudesse abrir para os lugares onde essas comunidades viviam. Aprender a língua do lugar, poder compartilhar a educação, poder compartilhar elementos culturais. Kant lê Mendelssohn. E eu acho, essa é uma intuição, que Kant se espelha em Mendelssohn para pensar a educação pública a partir da experiência que ele tinha com as escolas pietistas. Aí é que o iluminista Moses Mendelssohn e o iluminista Immanuel Kant estão propondo, tanto na comunidade judaica quanto na comunidade cristã, uma educação pública. Educação pública seria uma educação que não tivesse fronteiras a partir de princípios dogmáticos religiosos. Então, me parece que, se bem a gente não tem uma precisão matemática do alcance e o limite da razão humana, tem ideias regulativas que, de algum modo, podem nos orientar a ter uma educação pública racional, que nos permitem, por exemplo, também levar adiante o Estado de Direito, o reconhecimento de direitos. Tudo bem, haverá conflitos, mas dentro de um horizonte de Estado de Direito. Então, a educação pública, o Estado de Direito e sistemas de crenças religiosas também não dogmáticas, dizia Kant. No segundo livro do Conflito das Faculdades e na religião, nos limites da simples razão, 1793, 1798, o anterior. Kant disse que, a princípio, um crente pode interpretar a Bíblia como quiser, desde que não seja contrário à lei moral. Ou seja, eu posso interpretar Jesus Cristo como eu quiser, mas se eu interpreto que os judeus foram os assassinos de Cristo e, portanto, eu tenho que matar judeus, isso é contrário com a lei moral. Bom, então eu posso interpretar aquela passagem da forma que eu quiser, menos como contrário à lei moral.
Então, o que acontece? Ele não nega que nós possamos ter um sistema de crenças religiosas, mas esse sistema de crenças religiosas não pode ser contrário à moralidade, à razão moral. Que seria o quê? Bom, agir de tal forma de que minha máxima possa ser levada como lei da natureza, tratar outro não apenas como meio, sino também como um fim em si mesmo, e fazer com que minhas ações possam realizar o reino dos fins na Terra. Então, com esses elementos, Kant não pretendia que se resolvessem todos os conflitos, mas pelo menos que dessem um pano de fundo a partir do qual possamos ir resolvendo algumas coisas. O que acontece com isso? Que é um pouco o que Alfredo colocou. Não podíamos pensar como que aí havia uma certa natureza humana também, não? Ou seja, por exemplo, o liberalismo do século XIX pensa que o ser humano quer optimizar seus lucros. Não? Hoje nós temos, inclusive, economistas que pensam assim, o que um ser humano quer? Optimizar seus lucros. Coisa que é empiricamente falso isso. As pessoas não necessariamente querem optimizar os lucros. Tem jogos, como diz Alfredo, de soma zero, tem jogos negativos, onde todos perdem. E existem comportamentos individuais e coletivos de resultado negativo, né? Bom, esse é um problema que nós temos que enfrentar, não? Como fazer, por exemplo, em uma situação onde temos uma epidemia por um vírus e temos um grande movimento, não só aqui no Brasil, sino que em boa parte do mundo europeu também, anti-vacina, né? Ou seja, como é que nós fazemos isso? Porque é um jogo no qual não é que o outro quer optimizar seu lucro, não, ele não está se importando com isso. Então, esse é um problema. Eu, como kantiano, diria que quanto mais se apresenta esse problema, mais apelo à razão a gente tem que fazer. Só completando a minha aqui, gente, da vacina, eu tive uma colega, acabei de conversar com uma colega francesa, que lá está tendo um movimento forte, tem um movimento forte anti-vacina, mas parece que o governo agora aprovou uma lei que vai ter o passe um QR Code para você entrar em todos os lugares, teatros e tal, e ela está participando do movimento contra essa lei, que ela acha um absurdo se chegar nessa lei. Estados Unidos hoje declarou $100 para quem ainda não vacinou para ir vacinar. O presidente. Pelo menos tem um dinheirinho, né? Na Europa lá não, na França não. Na França é o cartãozinho e ela estava indignada, achando que as pessoas teriam essa liberdade de não se vacinar. E a gente achava, pelo menos eu achava um tanto trágico e engraçado a revolta da vacina aqui no Brasil. Eu falei para ela, eu vou te contar a história da revolta da vacina. Pois é, a revolta da vacina a gente já achava uma coisa... Não, hoje a revolta da vacina é em Paris, em Londres, em New York, não é assim em um país periférico, não? Muito, muito curioso, é difícil imaginar isso, né? Você falou dos judeus, mas será que eu posso falar que eu quero matar? Não vou matar, eu posso falar que eu quero? Eu posso expressar a minha vontade? Ou não? Será que limite seria esse, né? Que aí mistura com o limite da liberdade de expressão. Ô Luiz Gonzaga, deixa eu dar a palavra aqui para o Enid e para o Celson, claro. Com a mão levantada, depois a gente... Porque aí você já está fazendo uma nova pergunta aí. O Enid, depois o Celson, por favor. Bom, muito obrigado, Daniel. Muito interessante, sempre muito interessante, instigante a sua apresentação, a sua fala. Eu queria colocar duas questões. Uma delas é meio um pouco conceitual, aproveitar um kantiano aqui, né? No campo da ética, da bioética, né? O pessoal faz uma confusão danada. Essa é uma das características da filosofia, né? A confusão terminológica, o uso dos conceitos.
muita polissemia, né? Então, o Kant é vamos dizer assim, é o pai da deontologia, né? Do ponto de vista da ética. É visto como, vamos dizer assim, um fundamentador de uma ética deontológica, enquanto que a ética teleológica fica aí para o campo pro campo do utilitarismo, de Jeremy Bentham, etc, etc. A minha pergunta é a seguinte: Kant não será muito mais teleológico do que deontológico, na medida em que ele trabalha com dois extremos, o sumo bem e o mal radical, no sentido de toda a fundamento. Assim, eu gosto de Kant. Eu não me considero kantiano porque eu não sou especialista, né? Mas eu gosto de Kant. E eu acho que Kant é muito teleológico. É lógico que fruto do seu tempo também, né? Onde a questão teológica estava presente, mas a maneira dele, ele trata essa questão de uma forma muito racional. Mas ele não deixa de ter uma teleologia implícita que, de certa forma, estrutura todo o arcabouço, todo o edifício da ética kantiana. Então, por que dizer que Kant, por conta dos deveres, né, do imperativo categórico e deontológico? É uma questão que eu queria colocar, queria saber a tua opinião, Daniel. Se faz sentido esse tipo vamos dizer assim, inquietação. O outro aspecto é que Kant foi um entusiasta de Napoleão, né? Ele, ele se empolgou com Napoleão, com Beethoven e tantos outros, né? É, e terá sido uma grande decepção, né? Do ponto de vista de natureza humana. E eu queria te colocar dentro do que o Alfredo colocou, para não ser confuso. A gente está vivendo um tempo muito estranho, mas que, de certa forma, lança luzes no passado não tão remoto, que parece que a sociedade tem que pagar uma espécie de preço, de pagar uma espécie de tributo para a civilização. E eu estou vendo aqui que nós estamos indo para 600 mil mortos no Brasil, sendo que desses 600 mil mortes, boa parte seria evitável, não fosse a predominância e uma escolha infeliz, né? Onde o irracionalismo e as atitudes absolutamente contrárias à razão, né? A razão estão hoje é, predominantes no Brasil e com todos os resultados trágicos. Mas vários países que acabaram se desenvolvendo pagaram seus próprios tributos, né? Eu estava dando uma olhada, por exemplo, a Itália teve em torno de 600 mil mortos na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha passou dos 2 milhões e meio só de soldados. A Argentina, a sua tragédia, a sua própria tragédia nos anos de chumbo. E Estados Unidos, guerra civil. A Espanha, todas na faixa de meio milhão a 2, 3, 4 milhões de vítimas. Então é mais no sentido de uma provocação, de entender que esse preço deva ser pago para que a humanidade, de alguma forma, evolua. Se isso faz sentido dentro de uma visão, vamos dizer assim, de compreensão do fenômeno humano, da natureza humana, no olhar kantiano. Bom, vou tentar, Inicio. En relación a ética kantiana, interpretada como ética deontológica, hay interpretación más común, digamos, a un cierto consenso mayoritario, digamos así, de que sería una ética deontológica, justamente porque Kant está formulando una ley moral, la razón, que es imperativa para los seres racionales finitos, y a partir de ahí podrían ser de algún modo cotejadas a reglas subjetivas, transformando esas reglas subjetivas en leyes objetivas, la razón. No sería teleológica porque a moral no se determinaría por un fin, sino por un mandato que o antecede. O sea, por ejemplo,
salvar de afogamento uma pessoa e ser exitoso nesse salvamento não torna a ação moralmente boa em si mesma, sino que o que torna uma regra, e não uma ação, uma regra moralmente boa, que essa regra deva poder ter sido determinada pelo imperativo categórico. Então, minha ação não se determina por um telos, sino que se determina por um mandato. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que a moral kantiana não é teleológica, sino que é principista, podríamos dizer assim. Agora, esse princípio de razão, que de algum modo permite verificar a objetividade das regras concretas da minha ação, procuram de algum modo não podríamos decir, un manual de comportamento, no un manual de conducta, que podría ser deontológico, sino que propone un modo de vida en Kant. Y Kant utiliza la palabra modo de vida, pero menos 2 veces. Y una de ellas en la fundamentación de la metafísica de los costumes. Quiere decir que agir de acuerdo a la ley moral, agir pelo imperativo categórico, não é uma opção, é um modo de vida. Por isso, para Kant, um ser humano não se torna bom aos poucos. Ele diz, ou você se converte, ou você é bom, ou não. Agora, não porque a cada momento você esteja colocando cada uma das regras em função do imperativo categórico, sino porque seu próprio agir vai estar pautado pelo imperativo categórico. Vou dar um exemplo quando ele fala de que significaria realizar a lei moral, né? E aí vou casar com a ideia do supremo bem que você mencionou. Kant dice o seguinte: realizar a lei moral significa alcançar a maior perfeição que me for possível. Alcançar a maior perfeição que me for possível. Tentar ser o melhor professor que eu puder, tentar ser o melhor pai que eu puder, tentar ser o melhor colega que eu puder. Essa é alcançar a maior perfeição que me for possível. Ou seja, eu tenho que me esmerar em todo dia melhorar um pouco, em ser melhor vizinho, melhor colega, melhor companheiro. Essa é a obrigação que eu tenho para comigo mesmo. Alcançar a maior perfeição que me for possível. E eu tenho uma obrigação para com os outros. Contribuir com o fim, na medida do possível, contribuir com o fim dos outros. Desde que não sejam contrários à lei moral. Vamos supor, Nietzsche tem como fim roubar um banco. Bom, não, aí eu não posso ajudar, porque roubar um banco seria uma ação moralmente má. Mas se aí você quer, sei lá, construir uma casa, bom, se eu puder ajudar, eu vou lá e ajudo. E aí está a questão do modo de vida. Ou seja, como é que eu alcanço a maior perfeição que me for possível, sem abandonar o fato de que eu tenho que contribuir com o fim dos outros? E, ao mesmo tempo, como é que eu me dou para contribuir com o fim dos outros, sem perder de vista que eu também tenho que me cultivar, tanto fisicamente quanto intelectualmente? Ou seja, a lei moral me obriga, por exemplo, a cuidar de minha saúde, a cuidar de meu estado físico, mas também me obriga a contribuir com o outro. Então, o que acontece aí? A felicidade... Aí alcanço a dignidade, mas também alcanço a felicidade, sem precisar
do segundo e do terceiro postulado da razão, da segunda crítica. Acreditar que Deus existe e que minha alma é imortal. Na crítica da razão pura, diz, bom, se eu obedeço à lei, eu sou digno. Agora, se eu quero ser feliz, eu preciso acreditar que Deus existe e que minha alma é imortal. E que em algum momento a felicidade se encontrará com a razão, com a dignidade lá. Bom, isso foi muito questionado por muitos kantianos. E Kant parece não ter fechado muito com a própria ideia que ele tem. Tanto é assim que na doutrina da virtude, em 1797, Kant modifica isso. E diz, não, se eu contribuo com a felicidade de Nietzsche, quer dizer, se eu contribuo com o fim de Nietzsche, eu vou estar contribuindo com a felicidade dele. E se ele fizer a mesma coisa, ele vai estar contribuindo com a minha felicidade. Então, a felicidade é produto da realização da lei moral em uma comunidade. E já não precisamos de uma ideia transcendente, de um postulado que nos prometeria algum fim feliz, senão que a felicidade estaria aqui. E isso que tem de interessante a ética kantiana. A ética kantiana não é solipsista. Não dá para ser moralmente kantiano sozinho. Não tem como ser moralmente kantiano sozinho. Por quê? Porque a lei me obriga a contribuir com a felicidade do outro. A lei me obriga, inclusive, a passar do estado de natureza ao estado civil. A lei me obriga a cumprir com as leis. Então, a lei moral, o imperativo categórico, não pode ser realizado em um universo de um só. É preciso que haja uma comunidade aí. Então, nessa comunidade, não há manual de conduta. É preciso um modo de vida. Por isso que Kant disse que aos 20 anos, essa é uma apreciação antropológica de Kant, aos 20 anos, a gente alcança uma certa sabedoria técnica, alcança um certo conhecimento técnico. Aos 40 anos, a gente alcança uma certa dignidade moral. E aos 60 anos, a gente alcança uma certa sabedoria. Em meu caso, faltam 7 ainda para alcançar essa sabedoria. Eu não sei se consegui as etapas anteriores, mas haveria... Como? Habría ese movimiento, un movimiento que es un movimiento de un modo de vida, ¿eh? De un modo de vida que convertiría o sujeto. En cuanto de Napoleón, yo no tengo certeza de si... Yo sé que él estaba entusiasmado por la Revolución Francesa y que quien se entusiasmó mucho por Napoleón fue Hegel. Hegel, inclusive... Não, tem razão. Foi equívoco da minha parte. Esquece. Cancela isso, né? Não tem nada a ver. Aí foi confusão. Porque é posterior a Kant esse movimento. Mas a pergunta me parece que era sobre a questão da guerra e de se a guerra não é o preço que se paga também para o progresso, não? Exato. De certa forma, é uma reflexão hegeliana, onde a guerra é aquela que traz o indivíduo de volta para a comunidade. Não vou dizer que foi uma influência de Kant em Hegel, né? Em Hegel, mas é uma questão que eu coloquei mais pelo aspecto contemporâneo dela do que propriamente talvez pela conexão com Kant, né? Então é mais uma provocação mesmo. Aí tem uma dúvida, eu não sei, não saberia responder. Eu acho que não, digamos. Não, a guerra só traz desastre, os mortos só trazem lembranças ruins. A gente precisa de muitos anos de elaboração para transformar a tristeza dos seres queridos em lembranças boas que nos possam impulsionar para frente, de algum modo, não? Me parece que... Só para aclarar um pouco mais, Daniel, eu entendo perfeitamente o que você está falando e não discordo do que você está falando, mas talvez para aclarar um pouquinho o que eu coloquei de uma forma talvez um pouco desorganizada.
Porque o que moveu a minha pergunta, na verdade, é uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil que todos nós estamos pensando. Estamos perplexos. Eu acho que todo mundo está perplexo com o fenômeno brasileiro, com o que aconteceu aqui nos últimos anos e com o que vem acontecendo aqui. Como é que num país como o Brasil surge atualmente a maior liderança da extrema-direita do mundo? Como é que surge no país um irracionalismo, de certa forma, que chega a ser quase uma caricatura comparado com o irracionalismo no mundo todo? Como a gente está às portas de um potencial golpe ou autogolpe? O que está acontecendo? Por que o brasileiro, de repente, fez essa escolha? É uma questão que está posta dentro da questão da governança. Porque justamente no Brasil se faz uma escolha como essa. Aí já foi dito aqui, né, um intelectual aqui, o Santiago Dantas, se eu não me engano, ele falou que a elite brasileira é pior enquanto elite do que o povo enquanto povo. Mas isso só não explica. A elite, uma elite nefasta, é quase que uma regra na América Latina, né? Mas o povo não me pareceu um povo tão bom assim, ou melhor, tão melhor que a elite. Eu não estou com raiva do povo, da população, mas parece que tem um grau de imaturidade, parece que existe um grau de imaturidade e de falta de identidade. Será que identidade, e a identidade só nasce do sofrimento? E aí eu estou fazendo uma lição para um raciocínio, do ponto de vista quase psicopatológico. Parece que a identidade só nasce com o sofrimento. Essa é a questão. Uhum. Antes do Daniel responder, eu queria passar a palavra para o Celson e para o Zé Otávio, aí depois o Daniel responde aos três. Provavelmente vai ter uma relação entre as perguntas, né? Celson, por favor, depois Zé Otávio, aí depois o Daniel responde a todos. Ô, Daniel, eu estou surpreso de ver uma exposição tão, eu diria, brilhante, né? Para mim, ignorante de filosofia em geral, foi uma aula magnífica que você nos apresentou aí, né? E eu estou fazendo um trabalho, de certa forma, tem uma fundamentação que passa por Kant, eu vou dizer o quê? Eu tenho uma questão assim, começa quando o Alfredo falou em transcendental, um problema de transcendental. Eu perguntei, mas transcendental em relação a quê? Eu acho que no decorrer da sua fala, etc., esse transcendental está por aí o tempo todo. O pessoal está sempre procurando um transcendente, um transcendental. Mas em relação a quê? Isso aqui, como esse em relação a quê não é compartilhado, não tem um espaço de certeza para você trabalhar em cima, essa coisa fica solta. Né? Fica aí solta. Então, eu vou ousar um pouco e dizer assim, eu estou fazendo um trabalho que eu chamo de física da natureza do ser humano. Como físico, aprendendo neurociência já há várias décadas, eu vejo muito importante as coisas assim. E uma maneira que eu tenho de justificar isso aí é que esse trabalho que eu estou fazendo, que eu chamo de física da neurociência, a fundamentação dele passa por 3 princípios, que não dá para duvidar. O primeiro princípio é o seguinte, que todo indivíduo tem certezas de indivíduo, 3 certezas. Uma, todo indivíduo tem certeza de que morreu, de que nasceu. E também tem certeza de que vai morrer. Né? E também tem certeza que tem um corpo. São 3, não tem jeito de cair fora dessas certezas, seja no passado, no presente e no futuro. Depois que eu estabeleci esses 3 princípios aí, essa teoria que eu estou tentando montar, eu vi uma citação do Kant que me surpreendeu e me deu um apoio muito grande, assim como o que você está fazendo aí está me incentivando muito, está me dando um consolo muito, uma tranquilidade muito grande, que eu estou convencido que faz sentido.
Segundo eu ouvi uma citação que tinha do Google, o Kant falou que tudo que aprendemos de um modo ou de outro, seja uma percepção, uma sensação, uma lembrança, um pensamento, ou o que quer que seja, é aprendido por nós por meio de nosso aparelho corpóreo, a saber, nossos 5 sentidos, nosso cérebro e nosso sistema nervoso central. Ele está jogando tudo em cima do corpo. Né? E eu me pergunto se esse transcendental não tem jeito de retirar isso da natureza do ser humano, não tem, não. Não tem jeito. Sem corpo, como é que é? O cara nem nasce. Né? Ok? E não é possível retirar da natureza do corpo uma natureza física. Porque tudo que está no corpo está no ambiente, no ambiente físico também. Não tem jeito de desligar isso aí. Então, a minha impressão é o seguinte, é que, agora, quando você deixa a coisa só no nível físico, acontece esses disparates aí que o Inídio, acho que você também se referiu à questão das guerras. Pega a história da humanidade, é impressionante, é apavorante a história da humanidade. Porque o natural do relacionamento era a guerra. Não é verdade? Aí atrás, etc. Né? Inclusive, você tem uma coisa incrível, que você tem aí na Alemanha uma fonte humanística, artística extraordinária, e também a maior desgraça do mundo aconteceu lá. Né? Sobre a natureza. Essas coisas todas que você pega com relação à natureza do ser humano, tem a ver com os determinismo do seu corpo. Note que o tal de Lampião solicitou uma quantia a um certo indivíduo. Uma vez o indivíduo deu uma quantia elevada. Depois ele solicitou novamente e o cidadão só tinha metade. O que o Lampião fez? Matou os 2 filhos na frente desse cidadão, furou os olhos dele, arrancou as unhas, castrou e depois matou. Eu só consigo entender um negócio desse, que é pior que qualquer animal, como uma natureza física. Mas não é um determinismo irrevogável, que o indivíduo terá sempre assim, não. Ele tem uma possibilidade de transcendência que retira de um sem limite da sua própria natureza física. Porque então tem um social e depois vão aparecer propriedades como altruísmo, verdade? Caridade, etc., né? que passaram a fazer parte da natureza do ser humano. Eu acho que aí houve uma transcendência em relação àquela origem mais primária, etc., né? Bom, como não tem mais tempo, eu paro por aqui, né? Mas eu fico muito satisfeito, verdadeiramente agradecido com a sua intervenção aí, que dá suporte à minha proposta da física da natureza do ser humano. Porque não tem jeito de você retirar o corpo do ser humano e não tem jeito de retirar a física do corpo. Isso aí. Muito, muito obrigado. José Otávio, por favor, aí o Daniel, por favor, anote aí todas essas questões e depois responda. Está bem servido, né, Daniel? Eu queria só colocar um conceito. Eu queria primeiro agradecer essa aula e eu gostei muito de como você colocou, da evolução dos conceitos, da mudança, né, de o que acontecia no mundo influenciando, mas eu queria voltar para o conceito de cosmopolitismo, cidadão cosmopolita, que tem a ver com tudo isso que foi falado aqui agora, de um enfrentamento à questão bélica, à questão do ser humano, da competição e de outras, mas eu queria entender mais profundamente esse conceito que me chama muito a atenção. Queria fazer uma reflexão sobre isso. Você é argentina, eu sou brasileiro. Se eu quiser hoje ir para a Argentina, eu não tenho direito de ir. E não foi pensado uma legislação, porque o Kant falava em algo parecido com legislação, que levasse a se pensar um trabalho em conjunto, né? De enfrentamento no momento difícil. Então, eu acho que
Parece que cada vez está mais difícil esse conceito de cidadão cosmopolita. Bom, vou tentar aí vendo como contorno também outra vez as perguntas. Eu agradeço muito. Há uma coisa, Celso, que é conceitual, que é uma diferença entre a noção de transcendental e transcendente em Kant. Devo dizer que não é sempre, porque Kant às vezes, Kant não é tão rigoroso com sua precisão conceitual como muitas vezes se fala. Traduzir Kant é realmente um trabalho injusto, diria, porque nem sempre ele mantém a nomenclatura, mas poderíamos dizer assim, 99% dos casos, transcendental em Kant refere às condições de possibilidade. Quer dizer, enquanto transcendente é uma ideia que está para além de, transcendente como uma ideia para além de, como algo para além de, transcendental é condição de possibilidade de. Então, quando Kant utiliza a palavra filosofia transcendental e não filosofia transcendente, ele está se referindo a uma filosofia das condições de possibilidade. Do que? Da experiência cognitiva, da experiência prática, da experiência estética, da experiência religiosa. Então, quando Kant diz, vou examinar as condições de possibilidade dos juízos sintéticos a priori, teóricos, ele está examinando as condições transcendentais de possibilidade da formulação dos juízos e, portanto, da experiência. Então, o que nós temos de transcendental na crítica da razão pura? As condições de possibilidade dos juízos sintéticos a priori. Que seriam isso? Representações sensíveis, representações intelectuais. Dentro das representações sensíveis temos intuições puras, espaço e tempo, empíricas, sensações, percepções, sentimentos, e representações intelectuais, que seriam ideias, conceitos do entendimento, ideias da razão. Mas também temos elementos transcendentais, em tanto condições de possibilidade, que são os articuladores das representações intelectuais e das representações sensíveis. E aí aparece o sujeito transcendental, quer dizer, o lugar desde o qual se articulam as representações intelectuais e as representações sensíveis. E se operam as regras lógicas de funcionamento do aparelho da razão. Então, aí temos o sujeito transcendental. E aí temos os parágrafos 16, 17, 18, 19, sobre o eu penso. O eu penso em Kant diz, o eu penso, isso é interessante, o eu penso em Kant não é uma substância, como seria o caso de Descartes. Em Descartes, o eu é uma coisa. Em Kant, o eu é uma função lógica. Quer dizer, o eu não é uma substância, o eu não é uma essência, o eu não é uma coisa, o eu para Kant é uma função lógica. O eu penso é aquilo que deve poder acompanhar todas as minhas representações. E poderíamos acrescentar nós enquanto minhas. Então, o eu kantiano é uma função lógica que acompanha as representações e unifica. Isso é o que Kant está chamando de transcendental. Transcendente é aquilo que deveria ser criticado para Kant. Por exemplo, um Deus transcendente,
Agora, nós podemos entender a palavra transcendente em tanto transcendência de uma determinação física, né? Você apontou esses caminhos e a fenomenologia do século XX apunta bastante para isso, não? O Heidegger, mas depois a fenomenologia francesa vai apontar para esse transcendente, não? Para essa questão do ser humano olhar e ver sua própria morte lá na frente, não? Que tem a ver com esses três princípios que você colocou aqui. A reflexão heideggeriana diz, bom, o ser aí, o Dasein, é aquele que mora entre o ôntico, é determinado por questões ônticas cotidianas, mas um dia ele se depara como um ser para a morte, quer dizer, a morte está aí na frente dele, e isso muda tudo, não? Então aí temos uma espécie de transcendência. Em Kant, o que nós vemos é uma determinação física do corpo, o que você mostrou sobre a questão do corpo como um corpo físico, como determinado. Essa é uma coisa que na tradição de leituras kantianas aparece nas paixões da alma de Descartes. René Descartes escreve As Paixões da Alma e mostra como alma e corpo têm uma determinação física, que de algum modo fazem com que o sujeito esteja triste, esteja contente, esteja entusiasmado, se deprima. Essa ideia das paixões da alma de Descartes é retomada na terceira parte da Ética de Spinoza. E Spinoza também vai fazer uma espécie de física dos sentimentos e das paixões, não? Ele vai falar inclusive das paixões tristes, não? Aquelas que diminuem o corpo, e ele vai fazer uma espécie de física. Kant, de algum modo, é conhecedor dessa tradição, e o que ele observa na ciência de sua época é que a medicina e a história natural observam o ser humano como objeto da natureza. Então, há uma física do corpo, não? Quer dizer, por que o sujeito está doente? Por que ele está triste? Porque tem bilis negra, e porque tem resíduos no sangue, e porque está com excesso de matéria fecal. Então, uma das formas de curar a melancolia, desde a época de Galeno até Kant, era a partir das purgas, a partir de expelir tudo que era, podríamos dizer, excesso, tudo que era nocivo para o corpo, né? Mas quando Kant analisa a melancolia, ele vai introduzir um elemento bem interessante. Assim como há uma determinação física do corpo que me conduz a um estado melancólico, diz Kant, também há uma determinação a partir dos pensamentos mórbidos que conduzem o corpo a adoecer e à morte. E esse é um elemento bem interessante. Kant vai introduzir a ideia de que o hipocondríaco é aquele que começa a pensar na morte, nas doenças, acaba diminuindo o impulso vital, acaba se deixando adoecer e finalmente acaba morrendo. Então, em Kant, isso está no terceiro ensaio do conflito das faculdades, em algumas reflexões de medicina que eu acabei de traduzir, que talvez possam ser publicadas o ano que vem, e em um texto que se chama O Poder da Mente. O poder da mente não, é o poder do Gemüt, o poder do ânimo, poderíamos dizer assim. Né? Então ele entende que o ânimo, o que poderíamos chamar hoje de mente, incide sobre a determinação física do corpo, assim como a determinação física do corpo incide sobre as representações mentais.
do ser humano. Então, o que nós temos aí? Aí temos uma dietética de pensamentos, disse Kant. E aí há todo um conhecimento pragmático do ser humano. Então, não teríamos propriamente uma transcendência, mas sim teríamos um conhecimento pragmático desse corpo determinado fisicamente em um mundo regido por símbolos, por costumes, por hábitos, por ritos, por sistemas de crenças que fazem com que o próprio corpo produza efeitos físicos. Não sei se respondi à questão de Celso. Vou tentar avançar algumas perguntas vão ficar sem resposta, porque são muito complexas, né? Também tinha a última pergunta do Enídio, mas como a gente já está assim, no horário previsto para encerrar, eu ia te pedir para você comentar em relação à pergunta do Zé Otávio, né? E fazer suas palavras finais. Quer dizer, todos, você e cada um dos debatedores, fazer suas palavras finais, em breves, né? Para a gente conseguir fazer um desfecho aqui porque está abrindo muito a discussão. Não sei se quer dizer, então vamos fazer uma rodada. O Enídio, por favor, repita a sua última pergunta, né? O Zé Otávio também, porque a gente já acabou esquecendo, mas seja sobre a questão do cidadão do mundo, né? Eu me lembro, era sobre o cosmopolitismo. A pergunta de Nietzsche é muito complicada, não vou conseguir responder, porque isso é um tema de um seminário, digamos. A questão da guerra realmente um problema grave. Há uma coisa, antes de entrar na pergunta de José Otávio, uma questão. É impressionante como muitos dos dados que Nietzsche deu sobre mortos de guerras são números menores do que os mortos por Covid hoje. Estados Unidos teve menos mortos na guerra de Vietnã que agora, não? E parece que se naturaliza de tal forma a morte pelo Covid, sendo que era uma morte evitável, que eu ainda não consigo compreender. Não consigo entender como conseguimos. Eu me lembro que no início da pandemia, um par de empresários chegaram a dizer publicamente: bom, vai ter 5.000, 7.000 mortos no Brasil, mas a vida precisa continuar. E todo mundo se indignou nas redes sociais na época. Estamos com 500.000 de mortos. Ou seja, passamos 5.000 há muito tempo já. E em um breve corto de tempo, parece que naturalizamos. Estávamos com 2.000, 3.000 mortos por dia. Ou seja, 5.000 mortos, que parecia uma coisa terrível, nós conseguimos em 2 dias. E em um breve espaço de tempo, naturalizamos isso. Eu acho que nós, pelo menos até falo subjetivamente, em determinado momento desta pandemia, eu tinha um colega, amigo, companheira, companheiro, que morria um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Eu não conseguia chorar a perda de alguém querido, que havia outro no dia seguinte e outro depois e outro depois. Eu acho que isto nos afetou a todos. Ou seja, me parece que esta naturalização nos vai a passar o preço, nos vai passar a fatura. Não dá para elaborar tão facilmente perda de 500.000 de pessoas e de os outros que voltaram e voltaram com sequelas, e de pessoas que perderam seus empregos, suas empresas. Ou seja, nós vivimos em uma sociedade onde a perda material e a perda de seres queridos precisa ser elaborada. Não vivimos numa sociedade onde isso seja um ponto pacífico. Não precisamos elaborar isso.
Y no tuvimos tiempo de elaborar eso en Brasil, pelo menos. Entonces me parece que en algún momento todas esos afectos, esos sentimientos, esas emociones van a precipitar de alguna forma. Van a precipitar. Yo no acho que vamos a ir de aquí todos contentes porque estamos vacinados y pronto vamos a dar vuelta a la página. Aquí hay sentimientos que precisan ser elaborados, porque en guerras con menos muertos fueron más vividas de algún modo, más manifestadas de alguna forma. Y hoy no estamos haciendo eso. Entonces me parece que personas que tienen una cierta conciencia de eso, como es Angela Merkel. Angela Merkel llegó a decir no inicio de la pandemia: Alemania está enfrentando a peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Y decir que Alemania está enfrentando a peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial es mucho. O sea, ella es consciente de que esto no es un problema menor y que, está bon, retiramos un presidente, hacemos un impeachment, resolvemos y tocamos la vida. No es tan fácil. Me parece que você coloca también eso, a idiosincrasia, nuestros hábitos, nuestros costumes, cómo es que el pano de fondo se crió para que esto pueda surgir. Me parece que eso en algún momento va a pasar, va a acontecer. Yo no soy futurologista, no tengo idea, mas a experiencia muestra de que sentimientos de perda constantes durante 2 años, tanto materiales cuanto afectivos, no son gratuitos. En algún momento eso aparece, ¿no? En relación con el cosmopolitismo de José Otávio, que es una pregunta teórica y práctica, ¿no? También Kant entiende una cosa que es interesante. Él dice que la Tierra es de todos, ¿no? Que a principio todos somos donos de la Tierra, porque todos nacimos aquí y todos somos donos da terra na sua totalidade, né? Ou seja, o fato de que você seja proprietário de sua casa não implica que você seja o dono do planeta. Então, ele disse, se a Terra fosse plana e infinita, você poderia ir por um lado, eu poderia ir por outro e pronto. Então, não precisaríamos de fazer acordo nenhum. Mas como a Terra é redonda, disse Kant, em algum momento vamos nos encontrar outra vez. Entonces, justamente porque la Tierra es redonda, es preciso, de algún modo, crear reglas de convivencia. Y como la Tierra es redonda y a principio todos somos donos da Tierra, todos somos ciudadanos del mundo. A partir de que todos somos ciudadanos del mundo, dice Kant, todos tenemos el derecho de ir y vir por donde nos hallemos convenientes y establecernos en algún lugar. O fato de que alguien tenha llegado primero a algún lugar no faz con que esa persona tenga mayor derecho de que yo también me establecer en un lugar próximo. Por tanto, entonces, el cosmopolitismo comienza a partir de un principio que podríamos decir comienza a partir de la ley moral, mas a partir de un principio de convivencia en un mundo que es finito y a partir del cual precisamos convivir. Entonces, como la Tierra es de todos y todos nacemos en esa Tierra y todos somos ciudadanos del mundo, en primera instancia somos ciudadanos del mundo, después somos ciudadanos de una república y por fin somos miembros de una comunidad, etc. Es un poco la idea contraria de Hegel, ¿no? En Hegel es lo contrario. Primero yo soy alemán para después ser un ser humano, digamos así. Aquí es lo contrario. Primero soy un ciudadano del mundo para después ser un ciudadano da república. Entonces, en esa ciudadanía del mundo se supone que debería se legislar para além dos estados, para além da república, para além da sociedad de estados, como una sociedad cosmopolita. Ahí, a partir de ahí, es que se piensa la idea de una unión de naciones, ¿no?
a ideia da União das Nações no século XX teve, de algum modo, uma inspiração em Kant, mas bastante tibia, bastante morna, me parece. Não? Kant foi mais radical no que a ONU conseguiu fazer até agora. Certo. Então, eu vou passar a palavra na ordem dos comentadores, Luiz Gonzaga, Enídio, Celson e Zé Otávio, para suas palavras finais, e depois o Daniel fazer um fechamento, certo? E eu já encerro minha participação, agradecendo a todos e cumprimentando o Daniel aí pela brilhantíssima apresentação, que foi muito esclarecedora para todos presentes e também vai ser para quem assistiu a gravação. Eu passo para o Luiz Gonzaga, palavras finais. Passa um na minha frente que eu quero dar depois a minha palavra final. Não, tá bom. Então, Enídio. Não, tudo bem. Daniel, obrigado pela sua apresentação, muito interessante. Você foi extremamente sintético, né? Porque é muito pouco tempo, né, para você expor o seu conhecimento desse autor, né, tão fantástico, né, que é Kant. Eu sempre aprendendo, né, e certamente com você eu aprendi aqui. Te agradeço, e se possível, vamos criar outras oportunidades para isso, né? Abraço, um bom fim, tudo de bom para você. Agora eu posso fazer também já. Eu quero agradecer também a oportunidade aqui e falar que a sua apresentação foi como essa cachaça para mim. Traga a luz. Foi muito bom. Eu estou aquecendo nesse inverno aqui. Eu falei da cachaça de Salinas, você já trouxe uma aí. Muito bem. Olha, a gente podia Traga fazer papos, como chama? Papos com cachaça. Olha, ia ser bem brasileiro. Conversa de boteco. Vamos mostrar a garrafa, não adianta, tem que da mandar. melhor qualidade. Celson, palavras finais. Bom, como eu já disse, foi uma aula brilhante. Eu, como ignorante em filosofia, aprendi muito, né? Agora, para mim, continua no ar aí nessa questão do transcendental, porque pelo seguinte, quer dizer, o Kant como brilhante, ninguém diz de onde é que vêm as coisas, as ideias. Agora, então eu diria que não obstante o brilhantismo da sua apresentação, é muito bom que aconteceu, porque deixou um grande espaço aberto para novas discussões, com base no seguinte: quando você toma o corpo, muito de acordo com o Kant, do corpo vai surgir muita coisa, coisas que vão surpreender. Por exemplo, via neurociência cognitiva, né? Porque, então, através do corpo, você tem aí a simplicidade mecânica dos pés para caminhar, né? E a complexidade neurotermodinâmica do cérebro para pensar. Não tem jeito de sair, isso tudo sai do corpo. E eu pessoalmente, recolhendo aqui a minha ignorância, acho que eu veria aí uma forma de encarar o transcendente, o transcendental, do próprio, né? E acho que o ser humano descobriu algo que fica difícil de conciliar com a origem selvagem do corpo. Você pega aqui o lampião. Sabe o que é furar os olhos do indivíduo, arrancar as unhas dele, castrar o indivíduo? Não existe animal com esse tipo de coisa. Tem um anterior ao animal aí, tem um anterior ao biológico. Não tem jeito. O anterior ao biológico é física.
Então, tem um grande espaço aí, muito fecundo, da discussão, e seria muito bom que a gente voltasse a conversar. Depois da vacina, todo mundo vacinado, eu pretendi tomar um cafezinho lá em Campinas, ver lá o grupo lá no CRE, que foi muito importante na minha vida. Então foi um prazer muito grande, Daniel. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos em frente. Obrigado. Zé Otávio. Queria só agradecer, aprendo bastante, e estou aqui cheio de pensando aí como a gente deve ficar, né? Então, eu só agradeço e quero assistir uma próxima. Vamos trazer ele de novo, Alfredo. Deixa eu descansar um pouco, depois eu convido. Bem, gente, então, Daniel, por favor, suas palavras finais. E, mais uma vez, agradecendo, então, a sua contribuição para a nossa discussão. Eu agradeço, sinceramente, a paciência, a amabilidade, a gentileza do Enígio, Alfredo, Celso, Luiz, José Otávio. Para mim foi uma tarde muito bonita, muito agradável, na qual a gente pode trocar algumas ideias em função de alguns problemas. E bom, isso para mim, a mim me motiva bastante. Então, quero só agradecer a gentileza de todos vocês e a oportunidade de poder estar conversando com vocês. E bom, esperemos nos encontrar virtualmente e, se não, também aqui no Centro de Lógica da Unicamp. Tchau, então.